A reconstrução da ponte sobre o Ribeirão Preto, na Avenida Ubirajara de Souza Roxo, ganhou uma nova data para ser entregue depois de uma sequência de atrasos. O prazo para a execução da ponte de acesso do bairro Royal Park era de apenas 120 dias. Mas já estamos há mais de 2 anos desde que as obras começaram. A via liga a rodovia José Fregonese ao distrito de Bonfim Paulista. E é caminho que o Luiz usa todos os dias para ir ao trabalho. Desde a interdição da ponte em 2023, a rotina dele foi impactada. Foi um desespero, porque eu sempre venho andando para trabalhar, que é o meu caminho, então sempre tive que atravessar do outro lado. E antes não tinha aquela passagem que foi feita ali do lado. Antes tinha que passar pelo mato, igual tá aqui assim, e atravessar no escuro ainda. A obra segue marcada pela prorrogação frequente da entrega da ponte. A última data prevista foi para o fim de março, o que não aconteceu. Em janeiro deste ano, a Secretaria de Obras Públicas de Ribeirão informou uma nova data, final de abril, mas pode haver mais um atraso de até 15 dias, se houver chuvas frequentes, de acordo com a empresa de engenharia responsável pelo serviço. Era uma obra que começou a dar problema em 2022, ou seja, um problema que poderia ter sido resolvido com manutenção preventiva, chegou ao colapso da estrutura, ou seja, é evidente que não houve manutenção preventiva, que é muito mais barato do que uma construção nova. A reconstrução da ponte ficou mais cara do que o previsto mesmo. O preço é de quase R$1,5 milhão, incluindo serviço para resolver o problema de infiltração nas laterais e adequações nas estruturas, já que no terreno foi encontrada uma rocha que exigiu uma readequação no projeto e uso de máquinas apropriadas. A ponte já está ganhando forma e ficou mais ampla. Tem que ter com a parte estrutural bem feita, a parte de drenagem, a gente tem que analisar tudo isso. Mas a justificativa também de tanto atraso nesse processo de execução, de liberação, para mim não é muito factível dizer que se deve ao problema de épocas de chuva, porque também nós temos épocas de seca. Mesmo com atrasos, as obras da ponte do Royal Park tiveram avanços, o que gera expectativa para as pessoas que usam o trajeto. Enquanto a obra não é entregue, os motoristas passam por uma ponte ao lado, que também precisa de cuidados. Enquanto isso, todos os moradores e frequentadores dos bairros acima aqui, eles têm que utilizar uma estrutura improvisada, sobrecarregada, porque ali seria apenas para um tipo de quantização de veículos. Na verdade, na minha opinião, deveria se fazer o mesmo tipo de obra que foi feito aqui para lá. Porque você percebe, se as estruturas têm a mesma idade e não se gasta em manutenção preventiva, provavelmente ela está com o mesmo problema. Essa não é a primeira vez que a nossa equipe esteve no local. Em janeiro deste ano, mostramos as dificuldades de motoristas e pedestres. Em horário de pico, o trânsito fica intenso e as pessoas precisam se arriscar em meio aos veículos. Apesar da demora, o otimismo ganha espaço para que a ponte do Royal Park seja entregue de fato ainda neste semestre. Eu espero que fique pronto rapidamente, porque fica melhor para a gente caminhar. Vai ter até uma passagem do lado da ponte ali, porque daquele lado ali só tem a passagem da ponte para pedestre. O resto é tudo, tem que andar no canteiro assim. E é muito difícil, porque muita gente trabalha aqui pelos lados do condomínio, desempregada e tal, e não tem espaço para elas passarem. É perigoso, né? Porque carro pode atropelar. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E vamos então seguir falando sobre isso com o Dr. Luiz Vicente Correia, advogado, gentilmente nos atendendo e já aqui no nosso núcleo de jornalismo. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, doutor. Com tantos atrasos, quais são as consequências para a administração pública e a empresa responsável por essa obra? Existem penalidades previstas, doutor, na análise do senhor? Boa tarde. Muito bem, boa tarde para você, André, e para todos que nos assistem. Pelo que estamos entendendo, esses atrasos realmente prejudicam a credibilidade do poder público, da prefeitura municipal, que promete e não entrega. É bem verdade também, e que precisa ser dito, que é uma obra, que é uma situação que foi gerada no governo anterior, no governo municipal anterior ao atual.
mas, no entanto, algo precisa ser feito para acabar com esses atrasos. E, para acabar com os atrasos, é aplicar a penalidade. E as penalidades estão previstas no contrato, que aqui, neste momento, nós não temos estas penalidades previstas para passar para os nossos ouvintes. No entanto, eu acredito que tenha estas penalidades e que elas são realmente penalidades pesadas para que evite o descumprimento de uma promessa que foi feita e ainda não foi cumprida. Agora, doutor, dada a interdição, até o risco na utilização dessa ponte alternativa, existe sim uma responsabilidade da administração em garantir a segurança e também a mobilidade da população de quem usa aí essa ponte, né? Não tem a menor dúvida que a Prefeitura Municipal ela deve resguardar e conceder toda a garantia para todas as pessoas que transitam e trafegam no local. Portanto, a Prefeitura deve sinalizar, bem sinalizado, deve impedir veículos de grande porte para trafegar sobre essa única ponte que restou e também cobrar uma fiscalização por parte dos vereadores e da própria Prefeitura para acompanhar o desenvolvimento da construção da obra. E todo o acidente que acontecer ali, naquele local, em decorrência de uma falta de sinalização ou vinculando esta situação com este acidente, o acidente com um transeunte que venha a se machucar naquele local, a responsabilidade, com toda certeza, se voltará para a empresa construtora e também do poder público municipal. Portanto, precisa ser dado uma alternativa de trânsito para quem ali reside, mas também precisa de prestar toda a segurança para que nada de mal venha acontecer. Doutor, a obra ficou mais cara do que o previsto. Como é que o senhor avalia, então, esses impactos dos reajustes nesses contratos públicos e a transparência em relação a esses custos extras que vão surgindo ao longo de uma obra, doutor? De um modo geral, e neste caso específico desta ponte, essa ponte foi sendo adiada e os valores foram sendo sempre reajustados. Eu não entendo como é que se faz um orçamento para a construção de uma obra dessa sem ter ido ao local e sem ter visto que havia a necessidade de se tirar ou demolir ou explodir pedras que estavam no local e para colocar isto no orçamento. O grande mal é que, muitas vezes, isso é de um modo geral, as concorrências, e para se ganhar uma concorrência pública, reduz-se muito o valor da proposta e depois não se consegue concretizar aquela proposta com valor muito baixo. É uma questão que deve ser acompanhada pela Controladoria Geral do município, fiscalizada pelo próprio município e também pelos vereadores para evitar que este tipo de situação aconteça, porque é desagradável e nos dá uma má impressão e deixa a transparência de lado, ficando assim muito obscuro do porquê que esta obra começou com um custo X e acabou com um custo de 10X. Isso precisa ser realmente fiscalizado pelos vereadores, principalmente, e pelo próprio município, que é o pagador. Agora, como é que o senhor avalia, doutora, a falta de previsibilidade e as constantes mudanças que aconteceram ao longo dessa obra? E o que pode ser feito para mudar essa realidade daqui para frente? Olha, o poder público que concedeu a execução da obra, ele tem que ser rigoroso na cobrança de quem está executando esta obra e punindo o executor que não cumprir o que está sendo prometido. Isto precisa ser feito e nós, muitas vezes, não sabemos o que é que se fez para punir ou não o executor de uma obra em qualquer local e principalmente neste que há mais de 2 anos estamos esperando para que ela se conclua. Doutor Luiz Vicente Correia, agradeço muito a presença do senhor aqui, advogado com a gente. Um abraço e até mais, viu, doutor Luiz Vicente? Uma boa tarde a todos. Até mais.